Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante sua montanha santa, porque santo é o Senhor nosso Deus. Salmo 98. E com ele eu te convido a continuar a leitura da vida de Santa Rita de Cássia. Nós paramos no capítulo 15 sobre os túmulos dos papas. O que será que nos aguarda neste capítulo? No último, nós vimos o que resultou aí do espinho que a santa recebeu e estava tendo lá umas complicações com relação às convivências, né? Por conta do mau cheiro. Vamos ver como é que vai desenrolar então. O capítulo 15 sobre o túmulo dos papas. Antes de darmos sequência, eu te convido a um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com o espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra, empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar, do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos, tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, ó patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Bom, deixa eu posicionar aqui. Capítulo 15, sobre o túmulo dos papas. Eu tô gravando esse vídeo, é uma quarta-feira, dia 30 de julho de 2025. Eu não sei aí onde você mora, nessa região, porque a internet, né, a gente fica aí sem fronteira. Mas aqui, em Belo Horizonte, tá um tal de tira casaco, põe casaco, faz frio, faz calor, faz frio, faz calor. Enfim, vamos continuar. Sobre o túmulo dos papas. Isolada das companheiras e do mundo exterior, Rita teve a oportunidade de intensificar seus colóquios com Jesus. Entretanto, as proibições estabelecidas pelo capítulo das irmãs não puderam ser observadas longamente, visto que a fama da bem-aventurada Rita já se havia difundido de tal modo que o povo chegou rapidamente ao conhecimento deste novo prodígio, interpretando-o como um claro sinal de predileção de Jesus. Certo dia, irmã Giacomina entrou toda ofegante na cela da irmã Rita e a encontrou estendida sobre o leito, absorta na oração. Irmã Rita, chamou com a voz alta. Não posso me demorar muito porque deixei a portaria sem guarda, disse de um fôlego. Em que lhe posso ser útil? Perguntou irmã Rita, voltando-se para a porta onde a irmã Giacomina. As irmãs estão preparando uma peregrinação a Roma porque Nicolau de Tolentino será declarado santo, disse a porteira toda agitada. Um dos meus patronos, exclamou Rita, com a face iluminada. Eu também quero ir a Roma com as irmãs, mas a abadesa não irá permitir que a senhora se una ao grupo de peregrinos, disse com franqueza a irmã Giacomina. E a senhora compreende bem a razão. Por um lado, sua saúde abalada, por outro, a ferida que emana sempre um mau cheiro. Mesmo que seja indigna de me unir às co-irmãs, pedirei à abadesa que me conceda a graça de ir a Roma para ver meu protetor. São Nicolau de Tolentino
São Nicolau de Tolentino subir às honras dos altares, desejaria poder visitar também os lugares onde o apóstolo Pedro efetuou a sua pregação e encontrar o seu sucessor, o Papa Eugênio IV. Mas a sua saúde ia ferida, instituiu irmã Giacomina. Agora, porém, devo deixá-la. E saiu às pressas, esquecendo-se até de fechar a porta da cela. Tendo saído a porteira, Rita levantou-se da cama, tentando disfarçar a dor causada por uma ciática que a atormentava há algum tempo, e encaminhou-se para falar com a abadesa, que ficou muito surpresa por vê-la em pé diante dela. Estou muito contente por ver que está em condições de se levantar e que teve a força para vir até aqui. Sente-se e diga-me o motivo desta sua agradável visita. Rita permaneceu em pé e explicou brevemente o que tinha impelido a vir. Acolherei de boa vontade seu pedido, respondeu-lhe a abadesa, incapaz de reprimir a surpresa que havia despertado nela as palavras de Rita. Mas está ciente do estado de sua saúde e, além disso, sabe bem que a ferida que tem em sua fronte sangra, emanando tal fedor que ninguém consegue aproximar-se de você. Oh, madre, não serei um só peso às co-irmãs, porque Deus irá pensar em minha saúde. Prometo que o sinal de amor que Jesus quis deixar em mim não trará qualquer distúrbio durante toda a peregrinação. Peço-lhe que mande buscar junto ao Speziale, boticário, um unguento a fim de que eu possa espalhá-lo sobre a ferida. Mas o que pensa que pode fazer um unguento sobre uma ferida que não deixa de sangrar e não cicatriza há anos? Peço-lhe somente que me auxilie neste meu desejo, madre caríssima, pediu humildemente irmã Rita. Qual o unguento que devemos pedir ao boticário? Indagou a abadesa. O mais comum que usam, respondeu animada a irmã Rita. A abadesa fez buscar um unguento para ela e, ao anoitecer, antes de deitar-se sobre a terra nua, Rita espalhou-o sobre a ferida. Na manhã seguinte, a fronte voltou a ficar lisa e da ferida sangrenta não se via sequer um pequeno vestígio. As 8 irmãs do convento de Santa Maria Madalena, em peregrinação de Cássia para Roma, juntaram-se a outros peregrinos, passando igualmente por Rieti ao longo da Via Salária, ou então fazendo um trajeto por Terri ao longo da Via Flamínia. Algumas irmãs usavam o pétaso, chapéu característico dos romeiros, e tinham nas mãos o bordão, que se teria mostrado muito útil como um apoio, particularmente ao longo das fatigosas subidas que deviam enfrentar durante o percurso. Para fazer frente à longa viagem, a abadesa havia levado uma bolsa com o dinheiro em moedas, o suficiente para entrar, inclusive qualquer eventual emergência. Um dia, sem que ninguém tivesse tempo necessário para intervir, viram irmã Rita esvaziando o conteúdo da bolsa nas águas impetuosas de uma torrente, junto à qual haviam feito uma breve parada. O que fez? Bradou a abadesa em tom de censura. Jogou fora o necessário para a nossa viagem? Oh, não, madre caríssima, durante a nossa viagem de nada nos servirá o que estava contido naquela bolsa. No Evangelho de Marcos, lê-se que Jesus mandou que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro à cintura, mas que calçassem sandálias e não usassem 2 túnicas. Verá que não teremos necessidade daquela bolsa e muito menos do dinheiro que continha. Com efeito, não encontraram dificuldade alguma para conseguir hospedagem junto aos mosteiros, os quais seguiam todos a regra dada por São Bento para o acolhimento dos hóspedes. Todos os hóspedes que sobrevierem sejam recebidos como Cristo, porque ele dirá:
Fui hóspede e me acolhestes. E além disso, a todos se renda a conveniente honra, especialmente aos que nos forem familiares, segundo a fé, e aos peregrinos. Portanto, tão logo é anunciado um hóspede, imediatamente o superior e os irmãos vão-lhe ao encontro, com toda a demonstração de caridade. Mas antes rezam juntos e só estão a confraternizarem com ele na paz. Em todos os mosteiros encontraram uma refeição quente, uma sopa de legumes e milho, temperada com gordura e óleo, e algumas vezes foi-lhe oferecido, além do pão e da água, também churrasco. Para o repouso noturno, tiveram sempre à disposição um dormitório reservado a eles, com lençóis e cobertas, e os peregrinos chegaram à cidade eterna sem danos dignos de relevo. Roma apresentou a seus olhos os sinais visíveis das contínuas lutas entre as diversas facções políticas, que favoreciam o desleixo e o abandono da cidade. Os esplêndidos monumentos que os imperadores fizeram construir para exaltar a potência romana no mundo, sendo o Colosso o primeiro entre todos, haviam se tornado objetos de contínuos saques. Entretanto, no dia em que os peregrinos chegaram a Roma, o coração de Rita encheu-se de alegria, pois finalmente podia visitar os lugares do martírio dos primeiros cristãos, rezar sob seus túmulos, entrar nas igrejas erigidas em sua perene memória. Nos dias seguintes, teria podido assistir à canonização de Nicolau de Tolentino e ver o Papa Eugênio IV, sucessor de Pedro. Quando da morte de Martinho V, ocorrida em 20 de fevereiro de 1431, reinavam nada menos do que dois antipapas, Clemente VIII e Bento XIV, cada um dos quais pretendia ser o legítimo sucessor de Pedro. Em 3 de março de 1341, o conclave se reuniu e foi eleito papa o cardeal veneziano Gabriel Condulmer, que tomou o nome de Eugênio IV. Ingressado para fazer parte da ordem agostiniana, tinha sido nomeado bispo de Siena em 1407, com apenas 24 anos de idade, e no ano seguinte havia sido elevado à púrpura cardinalícia. Seu pontificado se desenvolveu em um período atormentado da Igreja, tanto assim que foi forçado, depois de uma volta fomentada pela poderosa família dos Colonna, a fugir de Roma em 1434, para refugiar-se em Florença, onde permaneceu quase ininterruptamente até 1443. Homem profundamente piedoso, porém destituído de habilidade política, Eugênio IV manifestou abertamente, em mais de uma ocasião, a sua saudade da vida monarcal e da ordem agostiniana. Este seu apego à ordem certamente não foi estranho à decisão de elevar aos altares a figura de Nicolau de Tolentino, que em 1275 tornou-se parte da grande família agostiniana como frade eremita. As intensas jornadas transcorridas em Roma voaram rapidamente e os peregrinos retornaram a Cássia, onde chegaram sem inconvenientes de qualquer espécie. Transpostas as paredes dos mosteiros, a ferida, desaparecida por todo aquele longo período, reapareceu como presença do amor de Jesus para com a bem-aventurada Rita. Bom, finalizamos então o capítulo 15 sobre o túmulo dos papas e essa incrível peregrinação na época que Rita conseguiu fazer junto às co-irmãs, né? E como o milagre aconteceu, né? Da cura da ferida e o retorno da própria ferida após essa peregrinação, né? Sinais de Cristo junto à nossa amada Rita. Bom, no próximo capítulo, capítulo 16, que está com o nome Uma Rosa e Dois Figos, que será que nos aguarda esta leitura do capítulo para a gente conhecer um pouquinho mais dessa trajetória dessa incrível santa. O que mais te tocou aí nesta história de Rita ao longo de todos esses capítulos que nós já lemos?
É uma pergunta que eu deixo para você responder. Cada um tem que, tirar aí as seus ensinamentos, tudo aquilo que, de alguma forma, a mensagem toca particularmente o coração de cada um. Se você curtiu, deixe seu like, compartilhe se estocou também o seu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.